partir de agora, as informações do futebol em destaque. Bola na Rede, com Valdir Vieira. Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Muito bom dia para você que está de repente no Brasil, acordando agora e já nos assistindo aqui no nosso Bola na Rede, né? Aqui no nosso Facebook, né? Na nossa página, aqui Bola na Rede, você que acompanha pelas demais páginas. Eu estou inclusive pedindo às pessoas, né, que estão aí nos acompanhando, que nos acompanham sempre, né? Para que possam nos seguir a página Bola na Rede. Então peço a você, né? Para que curta e siga a nossa página Bola na Rede. Porque é por aqui, é por essa página que nós vamos, a partir de agora, né, fazer as nossas transmissões ao vivo. Então, por enquanto, até as pessoas se familiarizarem mais com a página, né, a gente vai fazendo as transmissões ao vivo aqui também pelo perfil. Inclusive, compartilhando agora neste momento no perfil também, não é? Muito bem. Então, eu peço a você que entre na nossa página Bola na Rede, você que está nos assistindo pelo perfil, vai lá, curta a página e siga, para que você possa ser sempre notificado sempre que a gente for fazer aí uma transmissão ao vivo. Tá bom? Agradeço aí o seu carinho, sempre aqui com a gente. Minha gente, hoje é quarta-feira, 23 de setembro, e onde quer que você esteja, está aniversariando hoje. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida, e Deus lhe abençoe hoje e sempre. Este novo ano, que hoje está começando para você, seja repleto de muita paz, de muito amor e grandes realizações, tá bom? Que Deus lhe abençoe sempre. Você está assistindo Bola na Rede com Valdir Vieira. Ok, vamos começar aqui então nesta quarta-feira e já vamos direto. Vamos começar falando hoje do futebol português, né? Começar falando do futebol português, depois a gente fala do futebol brasileiro. Onde quer que você esteja, né, nos acompanhando nesse instante, muito obrigado aí pelo carinho. Vou começar aqui falando a respeito dos jogos desta quarta-feira no futebol português. Nós teremos aí a Liga Revelação, né? Logo mais tem jogo, tem o Vitória de Guimarães. A Liga Revelação, para você que está acompanhando agora, é um sub-23 aqui em Portugal, né? Então nós teremos logo mais rodada 3, portanto, Vitória de Guimarães e Leixões se enfrentam às 16 horas no campo Gêmeos Castro. O Braga joga com o Famalicão. O jogo acontece às 17 horas no campo número 1 da cidade desportiva aí do Braga. Tá bom? São jogos, portanto, da Liga Revelação. Agora, falando a respeito dos jogos da Liga, tem Liga Pro, né? Liga Pro, jornada 3, futebol masculino, portanto, tem o União Desportiva enfrentando o Futebol Clube do Porto, né? O Porto B, portanto, jogando aí fora de casa com União Desportiva, no estádio Castro Osório. O Benfica B joga contra o Chaves, lá no Benfica Campos, o campo número 1. O jogo acontece às 16 horas hoje, portanto.
O Cova da Piedade enfrenta o Acadêmica no Estádio Municipal José Martins Vieira, às 16 horas. O Futebol Clube Penafiel, né, joga em casa enfrentando aí o Vila Franquense. Jogo às 18h30 no Estádio Municipal 25 de Abril. E o Leixões enfrenta aí o Mafra no Estádio do Mar às 20 horas. São jogos aí, portanto, da Liga Pro. Ok? Agora, seguindo, vamos com outras informações aqui do futebol português, né? E vou aproveitando e agradecendo aí a você pelo carinho, sempre nos acompanhando. Falando, portanto, do futebol português, né? Vamos destacar agora os três grandes aqui de Portugal, né? A gente vamos destacar ainda aqui no nosso Bola na Rede, assim que tivermos uma oportunidade, um horário definido, uma coisa toda certinha, né? Vamos falar também a respeito dos demais clubes aqui do futebol português. Mas a gente começa falando do Benfica, e Nelson Semedo disse adeus aí ao Barça, né? E o Benfica deixou aí, ficou a 3 jogos de faturar mais 5 milhões de euros aí pelo jogador. Exatamente, o Benfica estava a 3 jogos de Nelson Semedo no Barcelona de receber mais 5 milhões de euros. Com a despedida de Nelson Semedo do Barcelona, o Benfica também acabou por dizer adeus a 5 milhões de euros que estavam a 3 encontros de chegar aos cofres aí da Luz. Sabe por que isso? Isso porque quando da transferência aí do jogador, do defensor, para o emblema catalão, ficou aí acordado entre os dois clubes que o Benfica receberia, além dos 30 milhões e meio de euros, né, da venda do jogador, 5 milhões de euros por cada 50 jogos, onde realizasse pelo menos 45 minutos. Depois de já ter recebido 5 milhões pelos primeiros 50 jogos, né, o jogador, o Benfica estava a 3 jogos de Nelson Semedo, de ver aí mais 5 milhões entrar nas contas do clube. Mas com a saída do jogador, as águias disseram aí adeus ao valor. De acordo com a imprensa, Nelson Semedo deverá assinar pelo Wolverhampton nas próximas horas, com os Wolves a pagarem cerca de 30 milhões de euros ao Barça pela contratação do jogador. Portanto, Nelson Semedo deve jogar aí no futebol inglês. Falamos do Benfica e agora vamos destacar aqui uma outra notícia envolvendo inclusive um jogador brasileiro, né, que é o Alex Telles. Ontem comentei a respeito. O Alex está aí de saída do Porto, né? E ontem o Porto recebeu aí uma proposta oficial, né? Manchester United apertou o cerco aí, mas Alex Telles ainda deve jogar o derby clássico. O Manchester United, segundo o jornal A Bola, tem pressa em finalizar a contratação de Alex Telles, 27 anos, lateral esquerdo, grande lateral, convocado para a seleção brasileira, está passando um momento realmente sensacional o Alex Telles. E o Futebol Clube do Porto, né, até admite vender o lateral, que no sábado passado se tornou, na defesa, o jogador mais goleador da história do clube. Mas o Futebol Clube do Porto procura assegurar o melhor negócio possível, de preferência garantindo aí um encaixe entre os 20 e 25 milhões de euros. Distinta é a estratégia do Manchester United, né? E fez aí uma proposta concreta. A informação que chega é de que essa proposta chegou ontem. Então, o Alex Telles deve realmente ir para o futebol inglês.
as informações aí, portanto, do Porto, aqui no nosso Bola na Rede. E agora, vamos falar do Sporting. Sporting que vem aí tentando se reforçar, né? E que tem um jogo importante amanhã na Liga Europa. Sporting joga às 20 horas, no horário aqui de Portugal, 16 horas, no horário do Brasil, né? Contra o Aberdeen, pela terceira ronda eliminatória aí da Liga Europa. Jogo importante que acontece aí no José Alvalade. Estádio José Alvalade, portanto, às 20 horas da manhã. Jogo eliminatório do Sporting, valendo vaga a sequência da Liga Europa. O Sporting que inscreveu aí mais 6 reforços na Liga para fazer face às várias baixas e de momento assolam aí o plantel. O Sporting procedeu à inscrição de mais 3 jogadores na Liga, essencialmente para fazer face aí às várias baixas que no momento estão aí assolando o plantel. Nesse sentido, os Leões reforçam-se junto da equipa B, né, e do Sub-23, com os defesas João Goulart e Babacar, os médios Edu Pinheiro e Edson Silva, e os avançados Elvis, Valdê e Marco Túlio. Reforçando aí a sequência da competição. Olha, vou aqui abraçando você, onde quer que você esteja, nos acompanhando aí nesta manhã no Brasil, né? São 7 horas e 2 minutos no Brasil, 11 horas e 2 minutos aqui em Lisboa, em Portugal. Vou agradecendo aí o seu carinho, muito obrigado por estar aí assistindo, tá bom? Se quiser, deixe o seu comentário onde você está nos assistindo, né? Com prazer, vamos dar aquele alô especial aí para você. E aí, vamos seguir então com o nosso Bola na Rede, e agora falando de Libertadores da América. São Paulo ontem, poxa, torcedor são paulino realmente ficou preocupado. São Paulo perdeu para a LDU em Quito e se complicou ainda mais aí na Libertadores. O tricolor até começou bem, sofreu 3 gols no primeiro tempo, não conseguiu reagir e ainda viu aí o River Plate golear o Binacional no outro jogo do grupo D. Duelo direto aí na quarta-feira, vale vaga. São Paulo joga com o River lá. São Paulo corre sério risco de eliminação ainda na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Ontem o tricolor foi derrotado por 4-2 pela LDU em Quito e viu aí o rival se distanciar na liderança do grupo D da competição. Para piorar, o River Plate, adversário direto pela segunda posição, goleou o Binacional mais uma vez e melhorou seu saldo de gols. Então, situação realmente difícil aí para o São Paulo na Libertadores da América. Daqui a pouquinho a gente vai passar aí nos jogos para a gente ver aí a situação também de última rodada da competição. Do Flamengo, o Flamengo venceu, mesmo com todos os problemas, a equipe rubro-negra venceu. Pedro dedicou aí a vitória do Flamengo aos jogadores que ficaram de fora. Para todos que não jogaram, disse ele. O atacante comemorou o resultado fora de casa pela Libertadores. Mesmo com 11 desfalques, o clube também postou aí homenagem aos 7 atletas com o novo coronavírus. Autor de um gol e um dos desfalques da vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Barcelona de Guayaquil, na noite um dos destaques, né,
a vitória do Flamengo por 2-1. Ontem, terça-feira, no Equador, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o atacante Pedro dedicou o resultado aos companheiros que não puderam entrar em campo. O Flamengo contou com 11 jogadores. Não contou aí com 11 jogadores. 7 deles por conta aí do coronavírus, né? E o Flamengo, que desembarca no Rio, foi recebido por equipe médica após casos de Covid. O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro na manhã de hoje, após 5 dias de estadia no Equador para compromissos da Libertadores e vitória sobre o Barcelona de Guayaquil. A delegação chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim por volta aí das 5h45, horário de Brasília, e foi recebido por uma equipe médica após aí o surto de Covid, né? E com 7 casos de Covid no elenco, o Flamengo pede que a CBF adie a partida contra o Palmeiras no Brasileirão. O clube enviou ofício ontem, alegando prejuízo técnico no confronto de domingo. A CBF com certeza não deve embarcar nessa, né? Até porque, se o fizer, vai abrir um grande precedente, aí o campeonato vai para o espaço. Com certeza não vão, porque outros clubes estão passando pelo mesmo. E o Flamengo, o Vasco já passou por isso, o Goiás já passou por isso, então se for abrir precedente aí, a situação realmente é difícil. O Flamengo pediu que a CBF remarque para outra data a partida contra o Palmeiras, prevista para domingo, às 16 horas no Allianz Parque, em São Paulo. Documento assinado pelo vice-presidente Rodrigo Duzier e Abranches, o clube alega prejuízo técnico por conta da contaminação aí de 7 jogadores por Covid-19. Aguardar e ver aí o posicionamento da CBF. As informações, portanto, falamos aí do Flamengo, falando de Libertadores da América. Tigre e Bolívar empatam e Palmeiras fica a uma vitória de classificação na Libertadores. Então avança às oitavas de final se vencer o Guarani nesta quarta-feira. Tigre e Bolívar empataram em 1-1 ontem no estádio José de la Giovana, na Argentina, em jogo que abriu a quarta rodada do Grupo B da Libertadores. O resultado deixa o Palmeiras a uma vitória de garantir a classificação às oitavas de final desta quarta-feira. O time de Vanderlei Luxemburgo enfrenta o Guarani, Paraguai, fora de casa. Esse Guarani também não é fácil não, tá? Vamos aguardar aí logo mais, mas esse Guarani já deu muito trabalho na Libertadores. Ainda sem vencer na Libertadores, o Tigre, que jogou em casa, abriu o placar com Magnin aos 17 minutos do primeiro tempo. Bolívar empatou a partida com Riquelme aos 36 minutos da primeira etapa. E agora vamos falar de classificação dos grupos, a situação do seu clube na Libertadores da América. Vamos lá então, passando aqui por grupo, o grupo A, que é o grupo do Flamengo. Vamos falar dos resultados, a classificação e os próximos jogos. O grupo A, que é o grupo do Flamengo, quarta rodada, tivemos ontem Barcelona 1, Flamengo 2. O Júnior de Barranquilha fez 4-1 no Independente Del Valle, que tinha goleado o Flamengo. Então o grupo está meio embolado, né? O Independente Del Valle tem 9 pontos, é o líder. O Flamengo também chegou a 9, né? O Júnior de Barranquilha chegou a 6. São as equipes aí que vão brigar por classificação, né? O Del Valle com 9 pontos. Na próxima rodada joga com o Flamengo fora de casa, joga no Maracanã e é importantíssimo para a classificação do Flamengo. Aí você pode dizer assim, mas o Flamengo chegou a 9 pontos, tá tranquilo, né? O Independente Del Valle também tem 9.
Mas observa-se o seguinte: o Júnior de Barranquilha vai jogar em casa contra o Barcelona de Guayaquil. Deverá vencer aí o Barcelona, né? Então, o Flamengo precisa fazer esse resultado, porque na última rodada o Flamengo joga com o Júnior. E novamente no Maracanã. São 2 jogos em casa. É claro que antes com torcida, né? A gente sempre, talvez até lá já tenhamos aí torcedores. Isso que ocorra. Mas de qualquer forma, é bem provável que o Flamengo vá depender desse jogo contra o Júnior de Barranquilha para se classificar. O Independente Del Valle faz aí a sua última partida em casa contra o Barcelona de Guayaquil. Por quê? O jogo do Independente na última rodada, na sexta, é em casa contra o Barcelona. O Flamengo também em casa com o Júnior. Mas os dois podem estar aí brigando pela segunda vaga. O Flamengo e o Júnior, né? Por quê? O Flamengo, evidentemente, pode aí contar com a vantagem nesse jogo, mas em caso de derrota pode ser eliminado. Poderá ser eliminado. Tudo isso é reflexo da goleada sofrida para o Independente Del Valle. O saldo aí está zerado agora, né? A situação é bem complicada. Não é bem complicada, está indefinida. Essa é a palavra, né? Não complicada, mas indefinida. E pode chegar à última rodada dessa forma, com essa indefinição, né? E aí, evidentemente, que gera uma certa preocupação para o torcedor do Flamengo. Ok? Vamos falar então do Grupo B. Grupo B nós tivemos Tigre 1, Bolívar também 1. Hoje jogam Guarani do Paraguai e Palmeiras. Palmeiras lidera 9 pontos, Guarani é o segundo, 6 pontos. O Bolívar é o terceiro colocado, tem 4 pontos ganhos. E o Tigre tem apenas 1 ponto, apenas esse ponto do empate ontem. A quarta rodada do Grupo C, grupo do Atlético Paranaense, tem hoje o Atlético enfrentando o Colo-Colo e o Jorge Wilstermann joga amanhã com o Peñarol. O Grupo D é o grupo do São Paulo, e a situação realmente se complicou aí para os São Paulinos, né? São Paulo perdeu ontem 4-2. O River, fora de casa, fez 6-0 no Binacional. E aí, a situação do grupo é a seguinte: a LDU lidera com 9 pontos, o River Plate é o segundo, tem 7. São Paulo é o terceiro colocado, tem 4. E o Binacional tem 3 pontos ganhos. E a próxima rodada, para o torcedor paulino ficar ligado, a LDU recebe aí o Binacional e o River Plate joga com o São Paulo. São Paulo joga lá em Avejaneda às 21h30 no dia 30 de outubro. Portanto, está marcado aí esse jogo contra o River. São Paulo fora de casa. E aí vem a última rodada com o São Paulo jogando em casa com o Binacional, o River pegando a LDU. Esse grupo também está bastante indefinido. Grupo E da competição, quarta rodada. O América joga hoje, né? Contra a Universidade Católica. O Internacional faz o clássico com o Grêmio. O mais clássico no Beira-Rio pela Libertadores, com Internacional e Grêmio. Quarta rodada do Grupo F. Ontem o Estudiantes de Mérida perdeu para o Nacional, 3-1. Jogo lá no Metropolitano de Mérida. Estudiantes 1, Nacional Uruguai 3. Hoje tem o Aliança Lima enfrentando o Racing. Desse grupo, o Nacional lidera com 12 pontos, o Racing tem 6, o Estudiantes tem 3, o Aliança ainda não pontuou. Quarta rodada do Grupo G, que é o grupo do Santos. Nós teremos hoje o Defensa e Justiça enfrentando o Olímpia. E amanhã o Delfim recebe o Santos. Santos joga fora de casa. Santos lidera 7 pontos, o Olímpia tem 5, Defensa e Justiça tem 3 pontos ganhos. Grupo H, fechando aí
a Libertadores, definir aqui. O Caracas enfrenta o Libertad, o jogo acontece hoje, e amanhã a equipe do Independente Medellín enfrenta o Boca Júnior, portanto. Ok? Esses os jogos aí da Libertadores da América. Portanto, aí para você conferir, falamos aí um panorama, né? Os grupos, e lembrando mais uma vez, eu falei ontem, a artilharia, o Fidel Martínez tem 8 gols do Barcelona, o Luiz Adriano do Palmeiras tem 4, o Sávio do Boca Júnior também tem 4, são os principais artilheiros aí da competição da Libertadores da América. Ok? Onde quer que você esteja, está nos acompanhando aí nesta manhã. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço todo especial para você que nos acompanha. Meu amigo Alcísio Mariano, lá na Drogaria Nacional em Una. Um abraço para o Alcísio. Alcísio, que é torcedor do Botafogo, né? E está nos acompanhando, portanto, lá no Brasil, lá em Una, estado do Espírito Santo. Um abração para você também que nos acompanha aqui pela nossa página, né? Pela página aqui do Bola na Rede. E eu peço mais uma vez para que você siga a nossa página, né? Seja um seguidor, que você será informado sempre que a gente estiver aí ao vivo, né? E curta e siga a nossa página. Por enquanto, as transmissões ao vivo também aqui pelo nosso perfil, mas em breve apenas pela nossa página Bola na Rede. Por isso eu estou pedindo todo mundo aí que está no perfil, né? O pessoal que tem a gente aí adicionado, para que curta e siga a página Bola na Rede. Tá ok? Então, ok. Vamos seguindo agora falando de outras notícias. Vamos seguir agora falando do Grêmio e de Cavani, né? E valores, tempo de contrato, ajuda de parceiros, os detalhes aí da proposta do Grêmio para Cavani. Tricolor ofereceu 2 milhões de reais por mês ao atacante em contrato por 3 temporadas, mas mantém pessimismo aí sobre a chance de acerto. Externamente, o Grêmio adota cautela e nega que tenha feito uma investida para contratar o atacante Edson Cavani, ex-PSG. Nos bastidores, porém, a direção se movimentou e apresentou uma proposta milionária ao staff do uruguaio. 12 milhões de euros, mais de 76 milhões de reais por 3 anos de contrato. Mesmo assim, o do Grêmio não acredita muito que vá dar resultado isso aí. Agora, o salário dos caras realmente é um negócio sensacional, né? Inclusive, eu falava aqui do Alex Telles, convocado recentemente para a seleção brasileira. A proposta do Manchester United para o Alex é um salário de 82 mil euros por semana. Exatamente, 82 mil euros de salário por semana. É difícil competir aí com os caras. Ok, vamos seguir aqui então. Abraçando aí os torcedores, pessoal acompanhando, torcedores do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, enfim, do América. Daqui a pouquinho vamos falar do América, o América Mineiro, Coelho, que ontem venceu pela Copa do Brasil. Agora vamos falar da CBF, que tem uma reunião nesta quinta-feira com os clubes da Série A para discutir aí o retorno do público aos estádios. Após parecer aí do Ministério da Saúde, né, a Confederação marca o encontro por videoconferência. Após receber um sinal verde do governo federal para colocar em prática o plano de retorno de público nos estádios de futebol, a CBF anunciou na noite de ontem
que convocou uma reunião com os clubes para debater o tema, que vem causando polêmica devido às diferentes situações em cada estado. O encontro será amanhã, portanto, às 16h30 no horário de Brasília, por videoconferência, para definir essa questão do público nos estádios. E aqui em Portugal também já se estuda isso, brevemente já teremos aí uma definição. Em vários países da Europa já há a presença do público, até porque o que a gente percebe que alguns acham que o Covid-19 surgiu num campo de futebol, porque não é possível. Você vê em vários países aí concentrações, eventos políticos sendo realizados, né? Shows sendo realizados, touradas com público, né? E no futebol não pode ter. Quer dizer, o futebol é complicado. Liberando 30%, como está se falando no Brasil, eu até acho 30% muito. Até acho 30% muito. Aqui em Portugal, por exemplo, estuda-se bem menos que isso, né? Mas, poxa, vida segue. E se você libera 30%, por exemplo, para um estádio igual o Maracanã, né? Você pode fazer com que o distanciamento seja aí seguido à risca, né? É possível. Com certeza, vamos ver aí o que o pessoal vai decidir na sequência. Mas falando agora da Copa do Brasil, o América venceu a Ponte Preta com autoridade e está classificado para as oitavas. Após empate no primeiro jogo, Coelho foi dominante em Belo Horizonte e eliminou a Macaca. Felipe Azevedo, Ale e Rodolfo marcaram para o time da casa e a Podi descontou aí nos acréscimos. O América venceu, portanto, 3-1, está classificado. No primeiro jogo foi empate 2-2, né, em Campinas, e o América fez 3-1 na Ponte e está classificado. Os jogos aí da Copa do Brasil que vão definir os classificados, né? Hoje é dia de Vasco e Botafogo, jogo em São Januário, às 21h30. A Copa do Brasil está passando aqui em Portugal, no canal 11, né? O grande problema é o horário. 21h30 no Brasil, 1h30 da manhã aqui em Portugal. Então, é muito difícil assistir aí os jogos ao vivo. Mas a Copa do Brasil está passando no canal 11, aqui em Portugal. Você que é brasileiro, você que reside aqui em Portugal, que nos acompanha, querendo, pode assistir aí seu time na Copa do Brasil, né? O Fluminense joga fora de casa, venceu o primeiro jogo por 1-0, né? E joga amanhã, quinta-feira, contra o Atlético Goianiense, jogo que acontece lá no Estádio Olímpico. Hoje nós teremos Ceará e Brusque. O primeiro jogo o Ceará venceu por 2-0 fora de casa. E hoje joga em casa, de olho aí numa vaga na próxima fase da competição. O Juventude, que venceu o CRB por 2-0 em casa, né? Acabou perdendo ontem pelo placar de 1-0 e com essa vitória, né, que havia vencido por 2-0 no primeiro jogo, perdeu aí ontem pelo placar de 1-0, o Juventude já está classificado também para a próxima fase. Os artilheiros aí da competição, né, da Copa do Brasil: Léo Gamalho, do CRB, tem 6 gols, Nenê do Fluminense também 6, são os principais artilheiros da competição. E ontem teve um jogo pela Série B. Ontem pela Série B o Operário empatou em casa 1-1 com o Cuiabá. Sequência da Série B na sexta-feira com Botafogo de Ribeirão Preto e CRB. Teremos também na sexta Chapecoense e América, Cruzeiro e Avaí jogam no Mineirão às 21h30. Figueirense e Guarani jogam no sábado, assim como CSA e Juventude, Vitória e Oeste, Brasil de Pelotas e Paraná Clube. E no domingo teremos Ponte Preta e Confiança,
e Sampaio Corrêa e Náutico. Sampaio Corrêa e Náutico ainda não horário da partida, né? Ok, assim foi o nosso Bola na Rede. Vou agradecer aqui o seu carinho. Muito obrigado a todos que estão sempre nos acompanhando, né? Vou ficando por aqui, agradecendo a você e desejando um ótimo dia. Que Deus possa abençoar você e sua família. Tá legal? Obrigado, um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Você acabou de assistir Bola na Rede. Apresentação: Valdir Vieira.